recursos gerenciais do sistema. Então, como nós vimos, a questão do cadastro, né, dos processos, dos seus indicadores, de todos os seus parâmetros, vai possibilitar uma gestão do processo com base em inteligência computacional. O operador conseguirá, por exemplo, ter uma síntese das prioridades cadastradas. O sistema ele faz uma organização dos processos, tendo como primeira opção, né, de organização o macroprocesso, e de forma hierárquica vem processo e atividades. E aqui vem a matriz Guth, né, dando os parâmetros selecionados pelas equipes, onde o sistema calcula baseado em técnica, baseado na metodologia Lean Six Sigma, enquadrando a matriz Guth com o gráfico de Eisenhower. E nisso se tem uma classificação em 4 níveis, que vai desde o aprovado, quando o sistema não produz falhas substanciais, a situação de alerta, que seria um grau de desarranjo maior, estado crítico, estado de prioridade. Então a intervenção ocorrerá em processos em estado de prioridade, hierarquicamente posterior a críticos, depois em alerta, e os aprovados não teriam necessidade de se fazer. Então eu tenho uma cronologia, né, de curto, ou na verdade curtíssimo, curto prazo, prazo médio e a longo prazo, né, esses sistemas aqui também, esses processos com certeza se desarranjarão ou ficarão obsoletos, o que é normal dentro da literatura de organizações, sistemas e métodos. Então aqui eu consigo ver, olha, os processos, os macroprocessos, na verdade, a data que foram realizados, né, foram analisados, o processo que compõe o macroprocesso e a atividade que está dentro de cada processo e a sua classificação. Então é possível fazer tanto a análise do processo como da atividade que compõe o processo, e isso fica mapeada e agrupada. Vejam aqui, ó. Processo de compra, processo de cotação. Aqui eu tenho condição de navegar quando tiver mais dados, né? De imprimir, colorido, preto e branco, página corrente, relatório completo. Posso exportar em PDF, né? Com vários viés aqui de configuração. Consigo fazer uma ordenação aqui, e com isso, somente com arrasta e coloca, eu consigo fazer a aplicação de uma ordenação diferente. Vamos ver aqui que pode ser mudado conforme essa prioridade que eu der. Muito bem. Então, esse é um dos recursos que eu tenho. Recursos semelhantes e mais aprofundados eu tenho na aba administração, onde também eu tenho uma síntese do mapa atual, onde eu tenho agora as inconformidades, os erros, né, a nível de índice. Tem aqui o número de execuções que esse processo é realizado durante o mês, pessoas, né, profissionais envolvidos. Tempo de execução aqui está em horas, e com a mesma hierarquia de organização, né? Eu posso aqui tá processo, atividade, e vai ficando subsequentes, né? À medida que eu tenho mais processos, eles vão sendo relacionados aqui individualmente para análise, e a partir disso daqui eu tenho parâmetro de fazer a matriz Guth. Também consigo fazer uma reorganização conforme critérios estabelecidos, né?
uma exportação por diversos parâmetros, inclusive CSV, né, que eu posso importar em softwares estatísticos, simplesmente PDF, Word, Excel. Consigo ver quebras aqui onde que eu consiga disponibilizar uma nova organização, uma busca rápida onde que eu consigo escolher de que forma ou qual vai ser o fator de escolha, né? Então eu venho aqui, eu consigo coluna atividade, assim minha pesquisa. Então eu quero aqui, por exemplo, a licitação. Então veio para frente aqui o processo de licitação para ser avaliado. Uma pesquisa mais completa, eu consigo aqui nesse outro campo, onde eu tenho mais itens, né, para poder pesquisar. Então a pesquisa aqui não é problema, trazer novos parâmetros para cá. Tem uma síntese das métricas nesse segundo recurso, que seria quais são os fatores, os variantes que me dão condição de uma maior análise de prioridades que vão fomentar a minha otimização. Isso seria um roteiro de quando eu for otimizar, por exemplo, processo de legalização. E, na verdade, atividade de legalização está dentro do processo de cotação, macro processo convênios. Então, ele tem um grau 4 de complexidade, necessidade de digitalização 4, automação também. Ele tem uma condição de liberação de pessoas a partir desses processos que o fez ganhar uma nota 4. Com isso, consegue-se também dar uma prioridade mediana aqui para experiência ao cliente, lembrando que aqui tudo é escala Likert, de 1 a 5, normatização e padronização, ou seja, essa atividade, a prioridade maior dele é a questão da automação, digitalização, ou seja, tornar o processo digital e diminuir sua complexidade. Isso aqui seriam parâmetros medianos mensurados. E com isso, traria, né, uma condição de produtividade maior ao processo. Então, é bem interessante isso daqui também. Os mesmos recursos, exportação, ordenação, pesquisa, sempre para poder melhor identificar os arquivos, os registros dentro do sistema. Por último, aqui como relatórios de gestão, né, eu tenho aqui o painel de otimização. O painel de otimização seria o resumo que o analista vai estar olhando. Então eu tenho aqui macro processo, atividade. Eu tenho aqui a matriz GUT formada para mim ver a prioridade de cada processo. E aqui o status, mais uma vez, que o próprio sistema gera. Isso aqui existe uma inteligência computacional embutida e ele analisa os dados aqui e dá essa classificação automaticamente, não é o operador. E para poder servir de parâmetro, né, ele traz aqui do lado, né, mais uma vez, né, as métricas de orientação para otimização. Então, por exemplo, a atividade de licitação ela está como prioritária, então seria a primeira a ser trabalhada na otimização. O problema dela não é a complexidade, um fator importante nela é a normatização, ela é capaz de liberar, né, num grau alto, pessoas dessa atividade, ela precisa de uma padronização, ela com nota 4 aqui na escala Likert, a automação abre um espaço para ser analisada, ela também dá um feedback, já que ela tem a nota 5, né, nessa avaliação, de melhorar a experiência ao cliente, e a questão da digitalização não é tão importante, e tudo isso daí impactará fortemente na produtividade, porque ganhou até a nota máxima, ou seja, é um setor que pode dar maior produtividade. Então, eu tenho aqui nesses 3 pontinhos a possibilidade de ver os detalhes do processo. Então, ficou alguma dúvida, ele pode vir aqui e olhar todos os parâmetros que foram
inseridos pelo operador, tá? Então, consegue-se verificar tudo isso daí. Também eu posso exportar, também eu posso imprimir, e aqui eu vou voltar. Então, é um sistema que atende a questão da metodologia Lean Six Sigma, trazendo técnicas de gestão da qualidade, né, para análise de processos organizacionais, onde a análise do quadro de Heisenberg e também matriz Guth, aplicadas algumas técnicas internas aqui, possibilitam dar essa visualização e esse andamento na otimização dos processos, criando uma guia, né, de prioridades para o trabalho da equipe de campo ou equipe técnica. É interessante ver aqui que todos os recursos que foram abertos, eles ficam em abas, que você pode depois estar desativando todas elas, né? E ela volta aqui para o BI. E por último, eu tenho aqui a parte de segurança, onde fica totalmente desabilitado para a maioria dos usuários, mas sempre a questão da possibilidade de alterar a senha e fazer aquelas questões mais funcionais. E como eu já havia dado, aqui é uma ajuda que vai dar alguns parâmetros do sistema. Seria isso.